Agora eu vou te explicar o algoritmo de recomendação por compatibilidade, né? O quanto uma música que está sendo recomendada é compatível com o seu gosto, o quanto não é compatível, se essa compatibilidade é alta, se é baixa. Mas antes de iniciar a explicação do algoritmo em si, vou fazer uma comparação aqui para a gente ver como é a simplicidade, né, apesar de ser um algoritmo, da recomendação por gosto semelhante em comparação com a recomendação por compatibilidade. Na comparação por gosto semelhante, a gente só compara aqui uma música que, de repente, você gosta, aí um outro usuário também gosta exatamente dessa mesma música, né, do mesmo cantor, que no caso essa música aqui, Speed of Sound. E aí, baseado nisso, o outro usuário tem outras músicas que certamente você não conhece, e ele gosta dessas músicas aqui, e ele te recomenda essas músicas, faz a recomendação dessas músicas para você, mas apenas baseado no fato de que vocês têm uma música em comum que vocês gostam, que é Speed of Sound. Enquanto que na recomendação por compatibilidade, não é só isso que vai ser analisado, não é só o fato de gostar exatamente da mesma música. O que vai ser analisado é o quanto essa música é dançante, ou quanto essa música não é dançante, que é a dançabilidade dessa música. Como, dá para dançar com essa música? Não dá para dançar? Será que combina com o gosto do usuário-alvo, que seria você, aqui no caso? Será que essa música tem uma energia muito alta? Será que ela é vibrante? Será que ela é muito calma? Como será que ela é? Aí vamos explicar aqui, com mais detalhes, o que seria essa distância euclidiana, como funciona. Então, a dançabilidade, que é um dos parâmetros que está sendo usado aqui na distância euclidiana, é o quanto que uma música é dançante, ou seja, o quanto é possível se dançar com o ritmo dessa música. Então, tem músicas muito dançantes, como salsa, funk, alguns subgêneros de rock, e tem músicas que são pouco dançantes, né? Como free jazz ou uma música clássica. E essa medida ela é feita, ela já é normalizada, porque essas medidas elas podem ser de várias grandezas diferentes. Então, o que foi feito foi a normalização. Então, tanto a dançabilidade como a energia da música são medidas numa escala normalizada de 0 a 1. Aqui no caso da dançabilidade, quanto mais próximo de 0, menos dançante a música. Quanto mais próximo de 1, mais dançante a música. Aí aqui tem uma analogia parecida, né, com a energia tem uma analogia parecida também, mas a energia define a energia de uma música. Essa música é muito calma, essa música é muito vibrante, é muito lenta, como é que é essa música, né? Então a música que tem energia baixa, por exemplo, seria um jazz suave, um folk acústico, e uma música de energia muito alta seria um heavy metal, um funk, né? Uma coisa mais carregada. E assim como na analogia da escala da dançabilidade, também, né, a energia é medida na escala de 0 a 1. Uma baixa energia, quanto mais próximo de 0, e essa música teria uma energia mais alta, quanto mais próximo de 1. Aí vamos supor aqui que você lá no banco de dados, você deu like lá, você gostou de 30 músicas. Tem essas 30 músicas aqui. Aí, em vez de estar indicando uma música para você do banco de dados, baseada em cada uma dessas músicas que você tem aqui, vou recomendar uma música aqui para esse usuário, baseada nessa basket case, que tem a dançabilidade X e a energia Y. Aí agora eu vou ver a histeria, que é um rock, e aí tem uma dançabilidade X e energia Y. Aí você aqui tem vários gostos, você tem eletrônica, tem jazz, tem punk, tem rock, pop, R&B, é muita variação. Então o que é mais lógico? É fazer uma média, né, que é somar aquela média que a gente já conhece, que é somar a dançabilidade de todos os tipos de música que você gosta e dividir pelo total dessas ocorrências, né? Aí você vai ter uma média da dançabilidade, que aqui eu vou estar chamando de AVG Dance, que é a average, né? A média. Aí aqui a energia, a mesma lógica. Eu vou pegar a energia de cada uma dessas músicas e vou fazer também uma média. E fazendo a média da energia de todas as músicas que você gosta, eu achei o valor 0,523 e a média, a média da dançabilidade, eu achei o valor
0,523 e a média da energia me trouxe, né, um valor médio de energia de 0,744. Então, com essas informações, como a gente tem aquele plano cartesiano, que a gente já conhece, que é o eixo X apontando para a direita e o eixo Y apontando para cima, a gente consegue te posicionar no mapa e realmente ter uma ideia de em que lugar você está nesse mapa. Então é possível mapear o seu gosto e te localizar de forma vetorial e a gente vê aonde realmente você está e aonde estão as outras músicas, os outros que são recomendados, né? Por exemplo, aqui no seu perfil, no eixo X, você teria 0,523, que está a tua dançabilidade, e no eixo Y, você teria a energia desse teu perfil, que é 0,744, como está definido aqui. Mas e as outras músicas? Que distância será que elas estão? Ah, eu vou te recomendar uma música A. Será que ela é muito compatível comigo? Aonde que está essa música ali no mapa? Será que está muito perto de mim, muito perto do meu gosto, perto do ponto onde eu estou no mapa? Ou será que está muito longe? Vamos ver isso na prática? Então aqui, olha, eu tenho um mapa de dispersão, que portanto o mapa de dispersão eu vou conseguir ver o quanto as coisas nesse mapa, os elementos estão juntos ou dispersos, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa dispersão, que vai analisar a dançabilidade versus a energia, é te posicionar num local que já está predeterminado, que é o seu ponto ali, que é a sua média, que a gente já calculou lá atrás, que deu 0,523 na dançabilidade e 0,744 na energia. Então, aqui eu já consigo posicionar você. Já estou te destacando bem ali, com estrela nesse mapa, para saber aonde você está. E agora, cada música dessa que poderia ser recomendada, qual dessas músicas será que está mais compatível com o meu gosto? Tem uma compatibilidade mais alta, média, baixa? Vamos ver isso na prática? Então, eu vou pegar essa música aqui, a Dreams, que tem um posicionamento ponto 508 na dançabilidade, ponto 728 na energia, e eu vou levar ela para o mapa, né? De acordo com esse mapeamento aqui, ó, essa música está aqui. Então, essa é uma música que de repente combina com o meu gosto musical. Agora vamos ver a Let Her Go, de acordo com a posição aqui no mapa também, com as coordenadas. Ela está aqui, ó. É uma música que também pode combinar com o meu gosto. Tem uma dançabilidade ali, uma distância, né, euclidiana, uma distância do ponto onde estou razoável. É uma música que certamente eu vou gostar. Agora, Yellow do Coldplay, né? A música que está bem aqui perto do meu tipo de música, do meu gosto de música. Someone Like, o da Adele. Vamos ver aqui onde que está essa música. De acordo com o mapa, ela está bem aqui, olha. Muito próximo também do meu perfil musical. Você vê que os números são bem próximos, né? De dançabilidade aqui, dessas músicas que estão próximas, são bem próximos do valor de dançabilidade do meu perfil ali. Agora tem uma outra música, que é essa daqui, que está com o ícone, essa bolinha marrom, que é The Scientist. Essa música também está bem próxima. Então a gente consegue ver aqui que essas músicas aqui estão bem próximas do meu perfil, são essas 6 músicas aqui. As 6 primeiras. E você vê que realmente é muito próximo, tanto o valor de dançabilidade como o valor de energia, muito próximo do meu perfil. Agora vamos posicionar as outras músicas? Vamos lá. Aqui tem Electric Pulse. Vamos ver onde que ela está aqui. Olha, bem longe, tá? Tanto que ela tem ali, olha, uma dançabilidade lá em 0,8 aqui, ou seja, bem para trás aqui, ó, bem depois do meu perfil, no eixo X. Midnight Motion, ela está aqui. Também tanto com a dançabilidade em 0,8 como a energia em 0,8, tudo fora do meu alcance. Ela está bem aqui, ó. São músicas que certamente eu não gostaria, não me seriam recomendáveis. Solar Bounce, vamos localizá-la aqui também. Olha, tá bem ali, super longe também. Agora vamos ver que essas próximas, últimas 3 músicas aqui também parecem, né, estar bem longe. Vou pegar aqui a Frozen Echo. Olha,
de acordo com o mapa está aqui. Dust and Silence, posicionando ela aqui no mapa pelas coordenadas, né? 0,25, 0,35, você vê que está bem aqui, ó. 0,25 na dançabilidade, 0,35 na energia, não chega nem a 4. Está muito, muito longe do meu perfil, do que eu gosto. Né? E aqui, Steel Horizon. Vou localizar aqui essa última. Olha. Então, o que a gente analisou aqui? Que você olhando nesse mapa, ou seja, eu estou mapeando o meu gosto, eu consigo ver aqui, observar visualmente quais as músicas que realmente têm muito a ver com o meu gosto. São as que estão bem próximas de mim, que tem uma distância muito pequena, uma distância de cerca de 0,1 no máximo. Assim. Você vê que aqui, ó, 0,5, 0,8, e essa música é do Coldplay é 0,535. Tem uma diferença muito pequena. Agora pensa numa música como essa daqui. 0,5 na 0,523 é a dançabilidade do meu perfil. E olha a dançabilidade da Frozen Echo. É lá embaixo. É muito longe. Entendeu? Está muito aqui no começo da régua aqui, da escala. E a minha está aqui. Então, isso aí já é muito distante. Tá? Então, essa distância euclidiana, no caso, está demonstrando que eu tenho essas 3 últimas músicas aqui bem longe do meu perfil, do meu gosto aqui, né? Onde está a estrela. Essas 3 aqui também, anteriores, estão bem lá para cima, olha, bem longe. E essas 6 primeiras aqui é a que estão realmente bem próximas do meu perfil, né? do que eu gosto. E essa distância euclidiana, na verdade, ela mede uma linha reta. Vamos ver, já que a menor distância entre 2 pontos é uma reta, vamos ver qual o tamanho da reta, né? Quanto distância tem da música. Por exemplo, a Frozen Echo até onde eu estou. Olha, você vê o tamanho dessa reta? É muito grande. Essa outra também. Até mim, tá vendo? São bem distantes do meu perfil. Se eu traçar uma reta daqui também, olha, não é bem uma reta, né? Porque o apontador não fica bem reto, mas enfim. E aqui dessa outra música, são todos, a distância é muito grande comparado com essas aqui, ó, que formam uma linha reta bem curta, bem próximo de onde eu estou, do meu perfil ali. E mesmo assim também olhando de forma geral, você está vendo que são as músicas que estão bem próximas de fato ao meu perfil. Agora vamos para a explicação aqui em si, né? Mais do ponto de vista do código, tá? Então aqui, explicando pelo código, vamos lá. Olha. Músicas com perfil semelhante, né? Com perfil sonoro semelhante, baseado na dançabilidade, na energia das músicas, né? Então aqui ele compara atributos como dançabilidade e energia para sugerir músicas com perfil parecido, como a gente viu ali naquela análise, avalia a dançabilidade, energia e ainda pode incluir outros pesos e medidas, tá? Que é um cálculo um pouco mais avançado, se você quiser sofisticar mais um pouco esse cálculo, dá para deixar ele mais preciso ainda, né? Mas isso é o que mais se aproxima do gosto real daquela pessoa para quem está sendo indicada a música, né? Porque permite indicar músicas que realmente encontrar música que combine com o estilo que você tem, né? Que estejam muito próximos do seu perfil. Então, para conseguir isso, assim como nos outros algoritmos, né? Eu estou aqui selecionando uma pessoa específica, estou buscando as músicas que essa pessoa gosta, que esse usuário gosta, né? E ali, como eu tinha mostrado, eu estou fazendo a média da dançabilidade e a média da energia, como tinha explicado aqui, né? Então, estou calculando essa média de dançabilidade e de energia aqui. De energia aqui e de dançabilidade aqui. Então, estou fazendo isso aqui no código também. Então, como eu já tenho essas variáveis aqui calculadas, AVG Dance e AVG Energy, então eu já tenho a média de dançabilidade e a média de energia das músicas que essa pessoa curte, né? Que o usuário-alvo curte, que ele gosta. Então, aqui nessa segunda etapa, eu vou selecionar as músicas que ainda não foram curtidas. Então, eu preciso encontrar no banco de dados, tá? Agora aqui não é relativo a nenhuma pessoa específica, outro usuário. No próprio banco de dados, eu vou estar procurando músicas que eu já vou
que eu já vou chamar, rotular, né, de recomendada, colocar aqui um alias para ela ficar diferente dessa song aqui, tá? Essa S song com esse S aqui, esse alias, é para as músicas que o usuário, o Olivia aqui, que ela gosta. E aqui são para as músicas que ela nem sabe ainda e eu ainda vou recomendar. Então, para ter certeza que não vai vir nenhuma música como uma das músicas que ela tem acabado curtindo, eu vou aqui fazer um filtro, né, onde eu nego que entre as músicas que foram encontradas, músicas que vai ser recomendadas, que ela não tenha dado like nessa música, que esse usuário aqui não tenha gostado ainda dessa música e que essa música também nunca tenha sido sugerida, né, em nenhum outro algoritmo, nem recomendada, enfim. Então aqui eu estou garantindo que vai vir músicas exclusivamente o usuário não conhece. Então aqui, com todas essas variáveis, com a média de dançabilidade, de energia, e aqui eu estou calculando a distância euclidiana, né, que é baseada no Teorema de Pitágoras. Então estou aqui calculando essa distância euclidiana para ver qual é a distância que tem entre a minha média de dançabilidade do meu perfil e a minha média de energia. É tanto que eu estou usando os dois aqui no cálculo, tá vendo? A partir desse cálculo, eu vou ter um resultado que vai ser a distância. E eu vou usar essa distância, que é aquela que eu mostrei para vocês aqui, na, na linha reta, aqui mostrando qual é a distância, né, de forma gráfica. De posse dessa distância, eu vou conseguir avaliar, né, a compatibilidade. Quem é mais compatível? Quem está mais próximo do meu perfil. Quem é menos compatível? Quem está no meio, assim, ou está muito longe do meu perfil. Né? Então, agora, com todas essas variáveis, eu vou embaralhar esses resultados, como eu tinha feito nos outros códigos, para não trazer aqueles resultados viciados, né? Sempre a mesma música, mesmo cantor, mesma música, mesmo gênero, enfim. Então, ele aqui embaralha bastante. Nessa etapa 5 aqui, eu estou trazendo da música recomendada o gênero e da música recomendada também o artista, porque eu quero fazer um grafo, né? Eu quero que o resultado seja uma recomendação onde eu vou ter o algoritmo, a recomendação baseada na distância euclidiana, a música, a pessoa, mas eu quero ver o gênero dessa música e quem é o artista dessa música também. Até para visualmente eu tentar entender por que aquela música poderia ter sido recomendada para mim. Será que por acaso de repente é de artistas que eu gosto também, os estilos de música que eu gosto? Eu posso avaliar isso visualmente expandindo nesse gráfico, trazendo para esse gráfico os nós de gênero e o nó de artista dessa música também, que é o que eu estou fazendo aqui. Né? Estou encontrando o gênero da música recomendada e encontrando o artista também de cada uma daquelas músicas que foram recomendadas pelo algoritmo. Agora aqui, com posse de todas essas variáveis, tá? Que vieram lá de trás, sempre que você tem uma etapa de um processo aqui no Cypher, se você precisar dessa variável num cálculo mais adiante, você tem que carregar ela junto. Por exemplo, aqui você carregou as variáveis a VGDance, pessoa, método, só que aí aqui você tem a variável distância. E a distância ainda não faz parte para ser utilizada nesse código aqui embaixo. Então eu preciso carregar tudo que eu já tinha trazido anteriormente, mais a variável distância. Criei mais uma variável nova. Eu vou carregar todas as variáveis anteriores, mais a variável nova que foi criada ali. Então, agora aqui, eu estou trazendo todas essas variáveis, os nós, e também as músicas recomendadas, esses relacionamentos aqui, ó, R1, que tem gênero, e R2, que é o artista, porque se eu não trouxer esses relacionamentos, eu vou ficar com o nó de artista e de gênero, ele vai vir no gráfico, mas ele vai ficar solto, sem nenhuma conexão. E eu quero que ele venha com a conexão ali no resultado do algoritmo, dizendo que aquela música tem uma conexão by artista, tem um relacionamento, e tem uma conexão, né? Um relacionamento tem gênero. Eu quero que venha isso no gráfico também. Então, eu estou precisando trazer esses relacionamentos aqui. Aí aqui, agora que eu calculei essa distância, eu vou estabelecer que essa distância ela não pode ser muito diferente do meu perfil, né? Vamos supor,
Se eu tiver uma diferença muito pequena do meu perfil para essa música que foi recomendada, então essa compatibilidade é muito alta. Se essa distância for até 0,25, ela ainda é muito alta, 0,24. A partir de 0,25, no resultado dessa distância aqui que foi calculada, então eu já considero essa música alta. Quanto mais distante, menos compatível é a música. Agora aqui ela já está subindo mais, de 0,26 até 0,40, a compatibilidade já começa a ser média. De 0,40 a 60 de distância já começa a ser baixa. E acima disso já está muito distante. Por exemplo, eu tenho ali a minha música. Vamos aqui mostrar. Vou te mostrar como é que está muito distante. Vamos supor que a distância aqui é 0,523 do meu perfil de dançabilidade. Mas essa música aqui, olha onde é que ela está na dançabilidade. Está lá embaixo. É bem lá no começo da régua. Entendeu? Então, essa diferença é muito grande. Aí agora, nessa outra etapa, eu vou criar um nó específico, né, para o algoritmo, já que eu tenho todas as informações necessárias. Agora eu vou começar a criar os nós necessários, carregando todas as variáveis, como sempre, né, anteriores, né? E eu vou criar um algoritmo específico que eu vou estar chamando ele de Sound Profile, é o nome que eu vou dar o tipo, né, a descrição que eu vou dar esse algoritmo aqui. Porque ele é baseado no perfil sonoro, que é um perfil, né, um algoritmo que recomenda com base no perfil sonoro que o usuário curte. Já tem o algoritmo, agora eu preciso fazer a ligação do algoritmo com a recomendação. Através desse relacionamento recommended by. Então agora eu vou criar um nó de recomendação. Aqui, criando o nó de recomendação, vamos lá. Não, desculpa. Agora estou criando um nó aqui, depois do nó de algoritmo, eu vou criar primeiro esse nó aqui, olha, desculpa, de compatibilidade. Porque eu já quero trazer esses resultados aqui para jogar aqui, né, nas características da compatibilidade que eu quero colocar aqui. Então, o que é interessante para eu ter aqui de informação, de propriedade nesse nó de compatibilidade? Eu preciso saber, né, nessa recomendação que foi feita, qual é a média do perfil ali do usuário-alvo, qual é a média daquela música, de dançabilidade da música que foi recomendada. Quero trazer também qual é o perfil de energia, né? O perfil médio de energia do usuário alvo e também o perfil médio de energia da música recomendada. Que na hora que eu olhar, eu também poder fazer uma comparação, né, dessa distância. E aqui a distância em si, né, que foi calculada. Porque aqui ele vai se basear nessa distância para me dar um perfil, se é muito alto, muito baixo, se a compatibilidade como é que é média. E aí eu posso ter a curiosidade de saber que perfil foi esse que foi calculado, né? Qual é essa distância que foi calculada. Então eu vou trazê-la aqui também para o nó de compatibilidade. Então vai ser um nó bastante informativo. Além disso, vai ser um nó que eu vou conseguir usar num filtro, né, ali no dashboard ali da vida, para me mostrar no dashboard somente as músicas. Me mostra as músicas que foram indicadas para esse usuário, mas as que têm compatibilidade muito alta, ou compatibilidade alta apenas, ou baixa, muito baixa, média. Eu consigo filtrar, porque eu vou ter essas informações aqui para trabalhar. Agora sim, eu vou criar um nó de recomendação, né, para interligar o algoritmo com a recomendação. Eu já tenho o nó de compatibilidade pronto, criado, né? A recomendação segue o perfil, né, de escalabilidade dos outros algoritmos. Vai ter sempre um ID, a data atual, vai dizer de que tipo que ele é, que é baseado em perfil sonoro, e a pessoa para quem essa recomendação foi feita. Aí aqui, finalmente, nessa última etapa, né, penúltima etapa, eu estou criando os relacionamentos de algoritmo com recomendação, pelo relacionamento recommended by, da recomendação para a pessoa-alvo, aqui, ó, daqui para cá, targeted to, né?
Aí eu vou criar também, claro, a ligação ali, né, o relacionamento da recomendação com a própria música que foi sugerida, né? Aqui, ó, da recomendação com a música. Aí aqui eu estou criando um relacionamento da música recomendada com o nó de compatibilidade, que eu preciso ter esse relacionamento aqui, né? Para saber como que esse algoritmo influenciou a escolha dessa música. Foi baseado em quê? Foi baseado na compatibilidade do gosto musical. Então eu estou ligando a música recomendada pelo, pelo nó ali que causou essa influência, né? De onde essa influência partiu. Foi influenciado pelo tipo de compatibilidade do gosto musical. Então eu preciso trazer esse relacionamento também, senão esse nó aqui vai ficar solto, né? Ele vai vir no gráfico, mas ele vai ficar solto se eu não tiver essa conexão aqui. Até porque não faria sentido não ter, porque é uma parte crucial ali do algoritmo, né? Então aqui eu consigo retornar o algoritmo, a recomendação, a pessoa, olha aqui, algoritmo, recomendação e a pessoa alvo, a música recomendada, aqui, o gênero dessa música, aqui ó, estou trazendo também para observação, né? O artista dessa música, está vindo aqui também. A própria compatibilidade, né? O nó, que vai dizer se a compatibilidade é alta, é baixa, o que ela é. E aqui todos os relacionamentos, né? Que eu defini lá atrás. Aqueles dois relacionamentos de gênero e artista, né? Tá aqui, olha, R1 e R2, tá bem aqui para trás, olha lá. R1 e R2, né? Conectando a música recomendada com o gênero e com o artista dessa música. E aqui eu estou trazendo também esse RB, que é o relacionamento entre o algoritmo e a recomendação. RT, o relacionamento entre a recomendação e a própria pessoa-alvo. Esse RS, esse relacionamento aqui, da recomendação com a música que foi sugerida. E, finalmente, o relacionamento da música recomendada com o nó de compatibilidade. Então, agora vamos executar isso, né, para a gente ver como que fica e aí até carregar no Bloom, né, para poder observar melhor. Como sempre, né, esse aqui é o modo que é forçado e ele fica, eu acho ele confuso, tá, para analisar. Apesar de que às vezes dá para analisar direitinho, mas eu prefiro aquele modo hierárquico. Então, olha, aqui às vezes não traz, não sei porquê, não sei se é um problema do Neo4j, ele não traz ali a informação crucial desse algoritmo, né, que a gente queria, né? Olha. Então ele fez o algoritmo ali. O tipo dele é baseado em perfil sonoro, recomendando música com base no perfil que o usuário curte. Aí ele recomendou uma música para a Olivia, que foi o usuário que a gente escolheu lá atrás. E aí eu tenho essa música, o tipo de influência que foi feita, né? Foi por compatibilidade, olha lá a descrição, por nível de compatibilidade, a distância que foi calculada nessa música, né? Até o meu perfil, e aí foi considerado baixo, né? Não tem muita compatibilidade. Aqui é o perfil sonoro da usuária ali, que é alvo, né? E o perfil de energia, que eu também trouxe como propriedade. Aqui é o perfil, o que foi calculado, né? Aliás, o que foi calculado, a média que foi calculada da dançabilidade da música que foi recomendada. E a energia também da música que foi recomendada. Eu sempre trago aqui, eu preferi trazer esse nó de compatibilidade a nível de informação, né? Para poder comparar e fazer até alguns outros algoritmos, enfim, alguns outros processamentos aí. Aí é interessante também ver, até por uma questão de lógica, qual é o gênero dessa música, para ver, tentar entender porque ela me foi recomendada, e o artista, né? Para saber se de repente não é um dos artistas que de repente eu até gosto. Né? Só que a gente vai carregar isso lá para o Bloom, vamos carregar isso para o Bloom, para a gente ver melhor. Né? Se ele acabar de carregar aqui.
Então, olha, eu vou tirar desse modo que eu acho difícil de analisar, às vezes, né? Ainda mais quando tem muitos nós. Vou tirar do Forced Base para o layout de Hierarchy. Olha, essa aqui é muito mais fácil de visualizar, né? Então, eu tenho aqui, olha, o usuário-alvo, as 5 recomendações, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui as 5 recomendações que foram feitas. Tem o usuário-alvo, para quem todas as recomendações estão apontando, né? Você vê que ali, ó, o bom do Bloom é que ele mostra isso, né? Que você consegue fazer algumas análises que não dá para fazer ali no modo de query, enfim, naquele modo ali de execução, né? De tabelas e tudo mais. Aqui eu consigo trazer alguns detalhes, né? De aproximar o mouse eu consigo trazer que tipo de perfil é esse. Você vê que a recomendação também traz informação baseada em perfil sonoro. Aqui é o algoritmo que recomenda com base no perfil sonoro, o tipo de Sound Profile, o usuário-alvo, para quem todas as recomendações foram apontadas, e de cada recomendação, uma música recomendada, o artista dessa música, o gênero e o próprio nó de compatibilidade, né? Dizendo se a compatibilidade é alta, se é baixa. Aqui deu compatibilidade alta, aqui deu compatibilidade baixa. Ele recomendou uma música aqui de jazz. Na outra recomendação, a música de rock. Nas outras 4 recomendações todas, elas compartilham ali, né, o gênero de rock. Por acaso ele recomendou 4 músicas de rock e uma música de jazz, né? A gente está vendo aqui, ó, recomendou uma música de jazz e as outras 4 músicas recomendadas são do gênero de rock. Deixa eu centralizar aqui. Tem que mudar ali, né? E aí eu consigo ver cada recomendação, o gênero de cada música que foi recomendada e o artista, né? Para poder entender se realmente isso foi bem recomendado, se combina com o meu perfil musical ali. Né?